Pessoal, tudo bem? Olha, nessa aula nós iremos apresentar um conceito aí de fasores e nós iremos mostrar como é que esses fasores são aplicados para representar tensões e correntes senoidais em nossos circuitos de corrente alternada. Então vamos lá. Antes de mais nada, vamos dar uma relembrada em alguns conceitos que nós estudamos anteriormente. A gente viu, né? Vejamos esse exemplo dessa onda senoidal, de uma tensão senoidal, que ela apresenta aqui uma tensão de pico de 339,41 volts. A gente sabe que essa tensão ela alterna do zero até o mais 339,41 e então até o menos 339,41, voltando ao zero. Então, quando a gente coloca um multímetro para avaliar o valor dessa tensão, a gente não vai ler o valor de 339. A gente vai ler o valor, nesse caso, de 240 volts. Por que 240? Porque esse é o valor RMS dessa tensão. Esse é o valor que, se eu pudesse substituir essa tensão alternada por uma tensão contínua que a representasse, eu utilizaria exatamente o valor RMS, que é o valor de 240 volts. Então, como é que eu calculo essa tensão RMS? Da seguinte maneira: olha, o valor de pico ele é igual a raiz de 2 multiplicado pelo valor RMS. Raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Então, o valor de pico nós sabemos que é maior do que o valor RMS, ou é maior. Então, ele é aproximadamente 1,41 vezes o valor RMS. Se eu quero descobrir o valor RMS e eu tenho o valor de pico, basta eu dividir o valor de pico por raiz de 2. Olha, 1 dividido por raiz de 2 é aproximadamente 0,707. Então, se eu pego o meu valor de pico e multiplico por 0,707, eu vou encontrar o meu valor RMS, que é o valor que representa essa tensão alternada, como se ela fosse uma tensão contínua. Então, para esse exemplo, nós temos que o valor de pico é 339,41. Basta que eu multiplique 339,41 por 0,707 e daí eu obtenho o meu valor RMS, que é exatamente os 240 que a gente viu inicialmente. Uma vez definido aí e relembrado o conceito de valor RMS, nós iremos utilizar esse valor para estabelecer a noção de fasor. Olha, um fasor, ele é como se fosse um vetor que gira com a velocidade angular ômega. A gente viu que a senoide ela oscila com uma frequência. Então, é como se nós pegássemos um vetor e colocássemos ele para girar na mesma frequência de oscilação da senoide. O que é que isso significa? Significa que esse vetor ele consegue representar uma senoide. Ele consegue substituir essa senoide em termos de caracterização de uma onda. Como é que isso acontece? Olha, se vocês olharem bem, o vetor, quando ele está no ponto inicial, ele assume um valor de zero. Quando ele gira de um valor alfa, digamos aqui 30 graus, 30 graus, a altura que esse vetor assume é correspondente ao ponto a um ponto da senoide. À medida que esse vetor continua se deslocando, ele continua assumindo pontos correspondentes na senoide. Até que ele chegue em 180 graus, ou aqui em 180 graus, é exatamente aqui no meio, onde o valor que ele assume é zero. Daí para frente ele começa a assumir valores negativos, até assumir o valor de pico inferior, voltando para o valor zero. Então, uma volta desse vetor
ao longo do seu eixo equivale a um ciclo da minha senoide. Então, a esse vetor que representa uma senoide, a gente atribui o nome de fasor. Vamos ver aí como é que a gente representa esses fasores. Olha, vamos ver aqui nessa figura, nós temos três senoides. Ó. Essa que parte da origem e faz o seu ciclo. Essa outra que parte mais de cima e tem uma amplitude diferente. E essa vermelha que parte do mesmo ponto aqui e tem outra amplitude. Se eu fosse representar essas senoides com base no sistema de vetor que a gente viu agora, do sistema de fasor, como era que seria feito? Olha, basicamente nós temos aí ondas diferentes em fases diferentes e com comprimentos de onda diferentes. Então, cada uma delas irá fazer um ciclo, segundo aquele vetor que eu mencionei. No instante inicial, essa onda em azul, ela parte do zero. Então, o meu vetor que representa essa senoide, ele parte daqui, chega até seu pico em 90 graus, segue até completar o ciclo, esse em azul. Então, o vetor, o fasor que representa essa senoide de azul, ele é um fasor que parte aqui, ó, da origem. Só que esse fasor em verde, por exemplo, ele não está partindo da origem, ele parte de um ângulo de fase, ele apresenta um ângulo de fase ou um argumento. Então, a gente vê aqui, ó, que nesse momento, nesse instante, ele não está assumindo o valor zero igual o fasor azul, ele assume um valor arbitrário aí. Então, para representar essa senoide em verde, nós teremos aí um fasor com uma angulação, um ângulo de fase, certo? Então, ele tem o módulo que é correspondente ao comprimento dessa minha amplitude de onda e ele vai ter um ângulo de fase. E por fim o vermelho, que ele apresenta um ângulo de fase também e uma amplitude maior. Então a gente vê aí, ó, que o fasor em vermelho é que melhor representa essa senoide. Então basicamente quando a gente irá representar uma senoide na forma fasorial, nós precisaremos de determinar qual é o comprimento ou o módulo do fasor e qual é o argumento desse fasor que está correlacionado com o ângulo de fase dele. Dessa forma, vamos ver esse exemplo aqui, ó, onde eu tenho uma tensão senoidal e aqui eu tenho uma corrente também senoidal. Ambas têm a mesma frequência, só que essa corrente ela está deslocada de um ângulo de fase de 30 graus. Então, como a gente viu, né, anteriormente, essa tensão eu represento ela da forma valor de pico, valor máximo multiplicado pelo seno de ômega t. E a corrente eu represento ela corrente máxima multiplicada pelo seno de ômega t menos o ângulo de fase, certo? Porque ela está aí defasada para a direita de 30 graus, então ela tem um ângulo de fase de menos 30 graus. Desse modo, na forma fasorial, como é que eu representaria essas duas senoides? Olha, uma delas eu representaria para a tensão, um vetor para a tensão e o outro para a corrente. De forma que a minha tensão está partindo da origem, então ela apresenta um ângulo de fase ou um argumento zero, e a minha corrente ela está com um atraso aí de 30 graus, então aí eu vou ter uma defasagem para baixo de menos 30 graus. Basicamente ficaria desse modo, onde esse valor aqui seria o valor RMS da minha tensão, o módulo desse vetor, e o módulo da minha corrente seria também o valor RMS. Novamente, essa representação fasorial, aqui eu teria a senoide relativa à tensão e aqui a senoide relativa à corrente. Conforme visto,
o meu fasor ele ficaria um fasor com o valor RMS defasado. Aqui eu não tenho o símbolo defasado, só que subentende-se que é defasado do meu argumento φ. Como a gente viu, o valor RMS, basta eu pegar o valor de pico e multiplicar por 0,707. E aqui eu encontro meu valor RMS, defasado de zero, porque a minha senoide ela parte da origem. Nesse outro caso, para a minha corrente, eu terei também o valor de corrente RMS defasado de φ, que é o meu argumento. Só que agora eu vou ter 0,707 multiplicado pela minha corrente de pico. Esse é o módulo do meu fasor. E o argumento dele é menos 30, pois ela não parte da origem, ela tem um ângulo de fase. Então, para ilustrar aí o método de representação fasorial, nós vamos representar essa senoide na forma de um fasor. O que é interessante de nós observarmos? Que nós teremos aquela maneira que eu acabei de apresentar para vocês, onde eu tenho o módulo e o argumento do meu fasor. Qual é a grande vantagem de representar? É que a gente vai conseguir manipular, operacionalizar esse fasor da mesma forma que nós operacionalizamos os números complexos. Por isso que é importante, em vez da maneira senoidal, trazer para a minha maneira fasorial. Porque na hora de operacionalizar é muito mais fácil, é muito mais difícil eu pegar uma tensão senoidal e uma corrente senoidal e multiplicar uma senoide por outra senoide do que multiplicar um fasor por outro fasor, porque a gente já viu como faz isso. A gente multiplica o módulo e soma o ângulo. Então, a gente vai ver que fica bem mais fácil de operacionalizar. E para isso que, ao trabalhar com grandezas alternadas, nós não operacionalizamos da forma senoidal, e sim da forma fasorial. Então, vamos lá. Esse fasor aqui, né? A gente vê que o valor de pico para essa senoide é 70,71 e eu vou ter um ângulo de fase de 30 graus. Então, olha, para representar essa senoide na forma polar, nós vimos que o módulo do fasor é o valor RMS desse valor de pico e o ângulo é o ângulo de fase mesmo aqui, ó. Então, a gente vai ter a representação, né? 50, por que 50? Se você pegar 70,71 e multiplicar por 0,707, você vai achar 50, defasado de 30 graus. E para a forma retangular? Olha, a forma retangular a gente viu que vai ter um termo em J, que é o termo imaginário, e um termo real. Então, a gente vai ver, né, que o termo real vai ser 50, que é o valor RMS, multiplicado pelo cosseno de 30, igual à transformação que nós fizemos aí para números complexos. E o termo imaginário será 50 multiplicado pelo seno de 30, que dá 25. Então, nós teremos a forma retangular 40,30 mais J, 25. Isso aqui também é essa senoide representada na forma fasorial, que é bem análoga à representação de números complexos. Nesse momento, nós vamos aplicar essas grandezas fasoriais em circuitos com resistores, com indutores e com capacitores. Como é que a gente manipula isso algebricamente? Vamos ver aí. Uma das grandes vantagens em se trabalhar com fasores está no fato da facilidade em se operacionalizar duas grandezas senoidais. Por exemplo, para um circuito CA que contém apenas um resistor, eu tenho aqui uma corrente senoidal e uma tensão senoidal. A maneira mais fácil de se operacionalizar essa senoide da corrente com a senoide da tensão é por meio da utilização de fasores. Para representar essa corrente
na forma fasorial, nós teremos que a corrente ela será igual à corrente máxima, porém, para trabalhar com correntes e tensões, nós utilizamos, em vez do valor máximo para a representação do módulo do fasor, nós utilizamos o valor RMS desse fasor. Então, para esse caso, a corrente RMS ela será de aproximadamente 0,707 do valor da corrente máxima, deslocado do ângulo de fase. Nesse caso aqui, o ângulo de fase é 0 graus. Da mesma forma, a minha tensão ela pode ser representada pelo vetor, pelo fasor de tensão, que vai ser igual a 0,707 multiplicado pelo valor máximo de tensão, deslocado do ângulo também 0, nesse caso, que é o ângulo de fase. É importante mencionar que a tensão e a corrente, como nós sabemos, em um circuito CA, elas são dispostas em fase. Dessa maneira, ao trabalhar a manipulação de números complexos, nós fazemos de maneira análoga com os fasores, onde, para obter a divisão entre dois complexos, nós realizamos a divisão entre seus módulos e a operacionalização entre seus ângulos de fase. Então, de agora em diante, a resistência ela será tratada como uma impedância em que o módulo da resistência será dado pela divisão entre os módulos de tensão e de corrente, e seu ângulo ele será de 0 graus, pois, como sabemos, a diferença de fase entre a tensão e a corrente é 0. Assim ficará a representação da resistência de agora em diante. Então, vejamos esse exemplo. Usando a álgebra dos números complexos, determine a corrente I no circuito da figura abaixo. A tensão ela tem uma forma senoidal aqui, dada por U é igual a 100 seno de ômega t. Então, nós iremos, conforme mencionado, converter para o fasor equivalente. Nós teremos que o fasor para essa tensão ele será U é igual o valor RMS da tensão, como o valor máximo é 100, nós teremos 0,707 multiplicado por 100. Defasado de um ângulo zero, pois não tem nenhum tipo de ângulo de fase. Então, defasado de 0 graus. E nós temos aqui que o fasor da tensão ele é igual a 70,7 defasado de 0 graus. Agora, nós iremos compor o fasor da resistência, que será um valor total aqui de 5 ohms. Conforme nós comentamos, essa resistência ela se torna uma impedância, em que o módulo ele será igual ao próprio valor da resistência, 5, e o ângulo será de 0, uma vez que a tensão e a corrente estão em fase para um resistor submetido à tensão alternada. Dessa forma, nós temos a tensão e temos o valor da impedância da resistência. Então, nós podemos
A lei de Ohm me diz que tensão é igual resistência vezes a corrente. Isolando a corrente, nós ficaremos que a corrente ela é igual a tensão dividido pela resistência. Então, nós teremos que a tensão ela é exatamente igual a 70,7 defasado de 0 graus e a minha resistência será 5 defasado de 0 graus. Realizando a divisão, nós encontraremos que a forma fasorial para a corrente é igual a 14,14 amperes defasado de 0 graus. Lembrando que se eu quiser encontrar a forma senoidal para a corrente, nós sabemos que a fórmula geral continua sendo corrente é igual a corrente máxima vezes o seno de ômega t. Só que esse valor de corrente aqui encontrado, ele é o valor da corrente RMS. Essa corrente RMS ela é o valor máximo multiplicado por 0,707. Então, se eu quiser encontrar o valor máximo, corrente máxima é igual a corrente RMS dividido por 0,707. Então, se eu dividir 14,14 por 0,707, eu vou encontrar o valor de 20 para a minha corrente máxima, multiplicada pelo seno de ômega t. Não existe ângulo de defasagem, então o ângulo é zero. Então, minha fórmula geral para a corrente é exatamente essa senoide. Gente, a diferença agora para os indutores é que nós vimos que quando o indutor é submetido a uma corrente alternada, existe uma defasagem entre a onda de corrente e a onda de tensão, de maneira que a corrente ela é atrasada de 90 graus em relação à tensão. Então, suponhamos que nós temos aqui o nosso eixo cartesiano, em que a equação da tensão é dada por U igual ao máximo seno de ômega t. Então, é uma forma de onda que está partindo da minha origem. É a forma de onda da tensão. Como ficaria o desenho para a forma de onda dessa corrente? Ora, a corrente ela iniciaria de 90 graus atrasada. Então, nós teríamos aí uma onda de corrente que estaria 90 graus atrasada. Ora, como essa onda aqui para a corrente ela está 90 graus atrasada, eu diria que essa forma fasorial aqui, para a minha corrente, ela seria da forma corrente RMS defasado de menos 90. Dessa forma, nós temos aqui a nossa senoide relativa à tensão, que será da forma URMS defasado de 0 graus, pois ela está saindo da minha
origem, está partindo da origem. Com esses dois valores, eu consigo encontrar a minha reatância indutiva, que seria a impedância do meu indutor. Eu sei que U é igual a XL vezes I. Conforme mencionado, nós temos que U ele vai ter um módulo, que é a tensão RMS, e um ângulo de defasagem é igual à minha reatância indutiva que eu quero descobrir, multiplicado pela minha corrente RMS defasada de menos 90 graus. Então, para resolver, basta que eu isole aqui a minha impedância, a minha reatância indutiva. Ficará igual a tensão RMS defasado de 0 graus dividido pela corrente RMS defasado de menos 90 graus. Ok. Para obter o valor final, nós sabemos que a minha reatância indutiva ela terá um módulo. Esse módulo ele será igual a tensão RMS dividido por corrente RMS, e ele terá um ângulo. O ângulo aqui, fazendo a divisão de maneira polar, nós temos 0 dividido por menos 90, então eu irei subtrair 0 menos 90, eu terei 90 positivo. Então, nós trataremos a partir de então a reatância indutiva como sendo uma impedância que tem um ângulo de fase de 90 graus positivo, mais 90 graus. Então vamos ao exemplo. Usando a álgebra dos números complexos, determine a corrente I no circuito da figura abaixo. Olha, me foi informado aqui a equação de onda da minha tensão, que ela é 24, que é o valor de pico, seno de ômega t. Então, vamos tentar descobrir qual é o fasor correspondente a essa senoide. Nós faremos que o fasor de tensão ele é igual ao valor RMS defasado do meu ângulo de fase de tensão. Então, o valor RMS nós descobrimos como multiplicando 0,707 do valor máximo. Qual é o valor máximo nesse caso? 24 volts. Então, nós multiplicamos por 24 e vemos aqui não existe nenhum ângulo de fase para essa tensão. Então, ela está defasada de 0 graus. Então, o fasor da minha tensão ele será igual a 16,968 volts defasado de 0 graus. Ok. Porém, eu quero
eu quero determinar a minha corrente senoidal. Conforme mencionado anteriormente, a corrente ela será igual a tensão dividido pela reatância indutiva. Aqui foi dado o valor da minha reatância indutiva, que é 3 ohms. Porém, nós sabemos que a reatância indutiva ela é defasada de mais 90 graus. Então, nós iremos descobrir o fasor correspondente à corrente. Nós teremos que o valor correspondente à corrente será a minha tensão, que eu acabei de descobrir, 16,968, defasado de 0 graus, dividido reatância indutiva, que é 3 defasado de 90 graus. Ao realizar essa divisão, nós vemos que a minha corrente, meu fasor de corrente, ele é igual a 5,65 defasado de menos 90. 5,65 amperes defasado de menos 90 graus. Esse é o fasor da minha corrente. Caso nós queiramos descobrir a senoide correspondente a esse fasor, novamente nós temos que descobrir qual é o valor máximo. Esse valor é o valor da corrente RMS. O valor máximo é igual o valor RMS 5,65 dividido por 0,707, eu encontrarei um valor máximo igual a 8 amperes. Esse é o valor da corrente de pico. Dessa maneira, para escrever a senoide correspondente à minha corrente, nós teremos que a corrente será igual ao valor de pico, 8, multiplicado pelo seno de ômega t, defasado do ângulo, no caso nós vimos menos 90, que é o ângulo de fase da corrente, menos 90 graus. Essa é a equação de onda para a minha corrente no meu indutor. Bem, por fim nós temos os capacitores. Digamos que para essa forma de onda em questão, nós teremos a equação da tensão em um capacitor como uma senoide partindo da origem nós vimos que a corrente ela é adiantada de 90 graus com relação à tensão. Então, caso eu queira o meu fasor de corrente, o fasor da corrente seria, para esse exemplo, a corrente RMS defasada de 90 graus. Já o meu fasor de tensão, ele seria a tensão RMS defasado de 0 graus, já que a tensão ela parte da origem nesse exemplo.
Dessa forma, nós podemos encontrar o fasor correspondente à reatância capacitiva. Nós teremos, de maneira análoga com o que foi feito para os indutores, nós teremos que a reatância capacitiva ela será a tensão dividido pela corrente. Então, nós ficaremos com a tensão RMS defasada de 0 graus dividido pela corrente RMS defasado de 90 graus. Dessa maneira, o fasor correspondente à reatância capacitiva ele terá um módulo igual à tensão RMS dividido pela corrente RMS e ele apresentará um ângulo de impedância de defasagem correspondente à divisão entre o ângulo 0 e o ângulo 90. Nós sabemos que na divisão nós devemos subtrair os ângulos, 0 ficará menos 90 graus. Então, a minha reatância capacitiva terá sempre um ângulo de fase de menos 90 graus. Vamos ver essa questão. Usando a álgebra dos números complexos, determine a corrente I no circuito da figura abaixo. Aqui nós temos um capacitor. Então, inicialmente, vamos transformar essa tensão para a forma fasorial. Nós teremos que o módulo do meu fasor será o valor máximo multiplicado, o valor máximo que é 15, multiplicado por 0,707, defasado, como podemos ver, o ângulo de defasagem da tensão é 0. Então, nós ficaremos com o fasor de tensão igual a 10,6 defasado de 0 graus. Esse é o fasor para minha tensão. Agora, a reatância capacitiva, ela já foi dada, e nós sabemos que a reatância capacitiva, ela tem um ângulo de defasagem de menos 90 graus. Então, nós ficaremos com o fasor da reatância capacitiva como sendo igual a 2 defasado de menos 90. Com a tensão e a reatância capacitiva, nós podemos descobrir o fasor de corrente, que será a corrente igual a U dividido por X. Aqui nós teremos o fasor de tensão 10,6 defasado de 0 dividido pelo fasor da reatância 2 defasado de menos 90. Então, nós teremos que a corrente ela será um fasor de 5,3 ampere defasada de mais 90 graus. Esse é o fasor da minha
corrente. Então, caso nós desejemos passar essa corrente para a forma senoidal, nós pegamos seu valor RMS 5,3 e dividimos por 0,707 para descobrir o valor máximo e obteremos um valor de corrente máximo igual a 7,5 ampere. Essa é a corrente máxima. Nós podemos reescrever na forma de senoide. Então, nós teremos que a senoide da corrente será igual a 7,5 vezes o seno de ômega t mais o ângulo de fase, que é 90 graus. Essa é a senoide que representa a minha corrente.